Oi, eu sou Amanda Rabelo Teixeira, estudante do curso de Direito da UNB, sob orientação do professor Antônio de Moura Borges, e pude contribuir com um projeto de iniciação científica chamado Transação Tributária na Pandemia da Covid-19, uma análise comparativa entre os sistemas brasileiro e norte-americano de regularização fiscal dos contribuintes. Está em discussão aqui a inadimplência dos contribuintes com seus impostos, então aqueles que não têm condições de pagar e passam a arcar com diversas consequências por estarem em dívida com o Estado. E como forma de solucionar esse cenário, surgiu a transação tributária no Brasil. E para entender toda a sua origem, esse projeto comparou a transação com o programa norte-americano já existente, chamado Offers in Compromise, traduzido como ofertas em compromisso. Dito isso, a metodologia do trabalho foi toda voltada à pesquisa de direito comparado e 3 pontos principais sustentaram a realização desse trabalho. O primeiro foi o próprio método comparativo aplicado sobre as legislações para verificar como ocorreu essa transposição de projetos entre o Brasil e os Estados Unidos da América. O segundo foi uma ponderação de cautela sobre a ideia de conflito, que sempre nos direciona a um antagonismo entre fiscalização e contribuinte. Então, não é um ringue de luta. E, por fim, o terceiro ponto considerado na metodologia é a contemporaneidade no tema. Primeiro, porque ainda há incipiente produção acadêmica. E segundo, porque é uma política que foi criada em um momento de crise, então completamente fora da CNTP, e que, por acompanhar a sociedade, está sofrendo alterações quase diárias para se adaptar ao atual período de transição ao pós-pandemia. E por isso eu utilizei o marco temporal de 31 de dezembro de 2021. Passando ao projeto originário, as ofertas em compromisso, então, são basicamente acordos em que o contribuinte apresenta a um representante da IRS, a Internal Revenue Service, equivalente à Receita Federal, e ambos realmente têm a oportunidade de participar da negociação. As ofertas são cabíveis em algumas hipóteses, como no caso em que o contribuinte consegue demonstrar que o pagamento integral daquela dívida geraria graves prejuízos econômicos, que, portanto, justificam uma condição mais favorável de pagamento. E para aceitar ou negar, a IRS utiliza o conceito de potencial de coleta razoável. E esse instituto também conta com o órgão ombudsman, responsável por dar transparência ao processo e, por exemplo, reportar as dificuldades diretamente ao Congresso ou à IRS. E pensando, então, nesse modelo de negociação que independe de um processo judicial ou outras intermediações, que surgiu a transação tributária, um projeto de 2019, finalizado em 2020, materializado na Lei 13.988. É um projeto que, segundo a Fazenda Nacional, veio para substituir os parcelamentos sazonais que davam descontos e prazos para todo mundo, indiscriminadamente. E também veio para desafogar o judiciário sobrecarregado de execuções fiscais, que hoje tem uma duração média de 10 anos, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça. Então, primeiro, se estabelece um perfil do contribuinte e, segundo, se classificam os créditos, porque aqueles irrecuperáveis têm condições diferenciadas. Em 2020, por exemplo, o principal critério era priorizar aqueles mais impactados economicamente pela pandemia, comprovado por documentos. E aqui o contribuinte ele pode escolher aderir a um parcelamento fixo ou ainda apresentar uma proposta individual do zero, com termos mais flexíveis e negociáveis. Então, caminhando para a conclusão, eu posso afirmar que essa pesquisa alcançou os seus objetivos de conseguir comparar os programas e verificar as particularidades dos sistemas tributários e a própria cultura fiscal dos países. E, apesar das diferenças procedimentais, o mais relevante aqui é o fato de que são mecanismos capazes de substituir a via do litígio e propiciar diálogo e cooperação entre um credor público que tem interesse em recuperar aqueles valores e um devedor que tem interesse em quitar suas dívidas. E então são processos menos demorados, menos burocráticos e que rompem com a ideia do antagonismo que eu explorei antes. E além dessa ideia pragmática de parcelamento, eles passam a mensagem de que há um canal aberto entre os órgãos de arrecadação e os contribuintes para que ambos sejam protagonistas da criação de um ambiente fiscal mais saudável com métodos alternativos de resolução de conflito.
Essa foi a minha pesquisa, espero que tenha te interessado. Muito obrigada.